Um escriturário recebeu por e-mail um arquivo infectado com vírus. Esse vírus, letra A, já infectou o computador assim que a mensagem foi recebida. Letra B, infectará o computador se o escriturário executar, abrir o arquivo. Letra C, infectará o computador se o escriturário abrir a mensagem de e-mail. Letra D, não infectará o computador, pois todas as ferramentas de e-mail são programadas para remover vírus automaticamente. E a letra E, infectará o computador se o escriturário baixar o arquivo, mesmo que ele não o execute. Bem, pessoal, para entender essa questão, nós temos que saber a essência sobre vírus de computador, que é o que a questão se refere. Vírus de computador é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware, que ele se propaga automaticamente, mas observa, se ocupando e se tornando parte de um outro arquivo ou de um programa. Quer dizer, um vírus de computador ele vai se propagando, criando cópias do seu código malicioso e se tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. Só que um detalhe, para que esse vírus que está dentro de um determinado arquivo, ele possa funcionar e ele comece a se propagar para se tornar parte de outros programas ou parte de outros arquivos, ele precisa ser executado. Quer dizer, o vírus ele está dentro de um determinado arquivo ou dentro de um programa, certo? Portanto, o vírus precisa de um hospedeiro para funcionar. Se eu receber uma mensagem de e-mail contendo um arquivo anexado a essa mensagem de e-mail que tem um vírus, e aí eu leio o e-mail, mas não abro o arquivo em anexo, o vírus não faz nada. Porque se eu receber aquele e-mail que tinha um arquivo em anexo infectado e eu não executei aquele arquivo, eu não abri aquele arquivo em anexo, o vírus não vai conseguir começar o seu processo mal intencionado. Muito menos, ele também não vai conseguir se replicar, criar cópias e se tornar parte de outros arquivos ou programas. Então, na verdade, eu recebi o e-mail, tenho o arquivo anexado com um vírus. E aí agora eu executo, eu abro esse arquivo que tinha o vírus. Aí sim o vírus começa a fazer o seu processo mal intencionado e inclusive começa a se replicar criando cópias do seu código malicioso e se tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. Mas como o vírus é um programa dependente do arquivo hospedeiro, se eu não abrir esse arquivo hospedeiro, se eu não executar esse arquivo hospedeiro, o vírus ele acaba não fazendo nada no meu sistema. Então, olhando por esse prisma, olha o que a questão disse. Um escriturário recebeu por e-mail um arquivo infectado com um vírus. Letra A. Esse vírus já infectou o computador assim que a mensagem foi recebida. Errado. Não é só porque a mensagem foi recebida que o vírus já infectou o computador. Não. Se a mensagem foi recebida e eu li a mensagem e não abri o arquivo, o vírus não fez nada. Então, errado a letra A. A letra B. Infectará o computador se o escriturário executar, abrir o arquivo. Aí está certo. A letra B está correta, porque se ele recebeu essa mensagem de e-mail com esse arquivo infectado com o vírus e ele executou, isto é, ele abriu o arquivo que tinha o vírus, aí sim esse vírus vai infectar o computador. Por isso a B está correta. Por que não a letra C? Porque disse, infectará o computador se o escriturário abrir a mensagem de e-mail. Não, se ele só abriu a mensagem de e-mail, mas não abriu o arquivo anexo, o vírus não infectou o computador ainda. Letra D. Não infectará o computador, pois todas as ferramentas de e-mail são programadas para remover vírus automaticamente. Errado. As ferramentas de e-mail não são programadas para remover vírus. Eu preciso de um sistema antivírus associado ao e-mail que consiga verificar que existe vírus naquele arquivo e aí remova esse vírus. A letra E. Infectará o computador se o escriturário baixar o arquivo mesmo que ele não execute. Errado também, ele pode baixar o arquivo, mas não executar o arquivo e aí o vírus não vai fazer nada. Então o certo mesmo aqui era a letra B de Brasil, que dizia infectará o computador se o escriturário executar, abrir o arquivo. Aí sim, se ele abrir aquele arquivo que tinha o vírus de computador dentro daquele arquivo, aí sim o vírus vai infectar aquele computador. B de Brasil, então, a resposta correta para o enunciado desta questão. Certo, pessoal?